Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os conceitos de normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Eu sou a professora Ana Zaghetti, muito prazer, seja bem-vindo ao canal Beabá da Anatomia. Aqui nesse canal nós compartilhamos conhecimentos sobre anatomia, fisiologia e demais assuntos relacionados à área da saúde e do corpo humano. Se você tem interesse nesses assuntos, seja bem-vindo para ativar o sininho de notificação e receber conteúdo todas as vezes que uma aula nova for postada. Como eu falei para vocês, o assunto da aula de hoje é uma continuação de introdução à anatomia, onde nós vamos conversar sobre os conceitos de normalidade, variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Quando a gente entra nesse universo da anatomia, do estudo do corpo humano, nós percebemos que os livros didáticos, as aulas e os conteúdos buscam sempre trazer imagens e definições daquilo que é considerado normal. Como assim? Na anatomia, o termo normal ou normalidade se refere a uma estrutura frequentemente encontrada. É o que a gente chama de estatisticamente comum. É o que a maioria das pessoas vai apresentar como estrutura padrão. Por exemplo, o dente do siso. A maioria das pessoas nascem com os terceiros molares alojados na maxila e na mandíbula, aguardando a idade adulta para nascerem. Outro exemplo seria o nervo isquiático, aquele nervo lá da perna. Ele é um nervo que nasce da coluna lombar e vai em direção à nossa coxa e perna. Esse nervo, normalmente, passa por baixo do músculo piriforme. E é o que nós encontramos, então, na maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é importante saber que o termo normal não significa que aquela estrutura, aquele órgão, aquele tecido precisa ser exatamente daquele jeito em todos os indivíduos. Nós temos pequenas diferenças. O termo normal apenas significa que aquele é o padrão, o mais comum entre as pessoas. Isso porque a biologia não é uma ciência exata. Na matemática, 2 mais 2 sempre será 4. Mas quando a gente fala de corpo humano, nós sabemos que as pessoas são diferentes. Apesar de nós termos um padrão de estruturas dentro do nosso organismo, isso não impede com que a gente encontre disparidades entre os indivíduos, como por exemplo, tamanho de artéria, trajeto de nervo, formato de órgão. E isso não significa necessariamente que aquela pessoa está com uma perda de função ou um problema de saúde. Nós começamos a perceber essas diferenças quando nós temos as aulas práticas de anatomia e olhamos para aquelas peças, ou então quando estamos na clínica, ou mesmo quando observamos exames de imagens de pacientes e começamos a perceber então que aquelas peças, aqueles pacientes, aqueles exames não são iguais ao que nós vemos nas imagens de livros. Na prática, nós podemos observar essas diferenças. A essas variações nós damos o nome de variação anatômica, onde o conceito desse termo significa um pequeno desvio do aspecto morfológico normal, ou seja, da forma mais comum encontrada, sem que isso traga prejuízo de função para o indivíduo. Então, pegando o nosso exemplo anterior, existem pessoas que nascem naturalmente sem os dentes do siso. E isso prejudica elas de alguma forma? Prejudica a mastigação? Prejudica a fala? Prejudica alguma coisa? Não, não prejudica. Até porque nós vivemos até ali em torno dos 20 anos sem esses dentes, conseguindo executar as funções normais, e também em situações em que é preciso fazer a retirada desses dentes, nós continuamos com as nossas funções normais. Então essa variação anatômica, onde a pessoa nasce sem o dente do siso, não vai trazer prejuízo para ela. Da mesma forma, pegando novamente o exemplo, o nervo isquiático. Falei para vocês então que esse nervo, ele passa por baixo do músculo piriforme, normalmente. Porém, existem pessoas que vão apresentar esse nervo passando por cima do músculo piriforme, entre o músculo piriforme, ao redor do músculo piriforme, e isso não prejudica em nada a inervação motora e sensorial ali da região da perna.
Geralmente, essas variações estão associadas a diversos fatores. Eu gosto de abordar 5 deles. O primeiro desses fatores é a idade. Se nós compararmos um bebê com um adulto, nós sabemos que existem diversas diferenças entre esses dois organismos. Porém, nós não temos perdas de função. Vamos pensar aqui no exemplo do crânio do bebê e o crânio de um adulto. O crânio do bebê, ele é cheio de aberturas, né, de suturas e fontanelas, as famosas moleiras. O bebê, ele apresenta esse crânio aberto, né, com mais espaçamento entre os ossos, por 2 motivos. Primeiro, permitir o nascimento, a passagem pelo canal vaginal durante o parto. Então essa cabecinha vai ser modificada, né, vai ser mais comprimida para ter essa passagem. E o outro motivo é o desenvolvimento do encéfalo, do sistema nervoso central ali dentro. Ele precisa de um espaço para desenvolvimento. Conforme essa criança vai crescendo, essas suturas vão se fechando, né? As fontanelas também, esses ossos se unem e eu tenho uma caixa craniana compacta totalmente fechada. A questão é, tanto quando esse indivíduo é um bebezinho, quando ele é adulto, os ossos do crânio possuem a mesma função, que é o quê? Proteção do sistema nervoso central, proteção do encéfalo. Eu tenho essas variações de acordo com a idade, mas a função é preservada. O segundo fator de variação anatômica é o sexo biológico. Homens e mulheres são anatomicamente diferentes, e isso não é segredo nenhum. Mas eu não estou falando só dessas características óbvias. Por exemplo, a pelve. A pelve é formada por 3 ossos, ísquio, íleo e pubis. E nós temos diferença entre a pelve masculina e a pelve feminina. A pelve masculina é mais estreita e tem um ângulo subpúbico menor. Já a mulher tem uma cavidade pélvica mais ampla, oval, rasa e com ângulo subpúbico maior. Os dois têm a função de pelve, de sustentação e proteção. Porém, essa diferença está no fato da gestação. As mulheres precisam abrigar o feto e depois fazer a expulsão do bebezinho. Por isso essa diferença anatômica. Outra diferença também entre os sexos está na uretra. A uretra é conhecida como canal urinário, né? Uma estrutura do sistema urinário que vai conduzir a urina da bexiga até o meio externo. No caso dos homens, a gente tem uma uretra mais longa, devido ao percorrer do órgão sexual masculino. Já as mulheres possuem uma uretra mais curta, porque o sistema urinário e o sistema reprodutor feminino são separados. Então, enquanto a uretra masculina tem em torno de 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, a feminina tem apenas 4 a 5 centímetros. Nosso terceiro fator de variação anatômica é a etnia. Nós temos povos negros, brancos, amarelos, pardos, indígenas, e todos esses povos vão apresentar uma característica diferente. Então nós temos diferença de cor de pele, formato de nariz, formato de olhos e assim por diante. Se nós pegarmos, uma pessoa negra, nós temos ali uma boca mais cheia, uma pessoa branca, europeia, um nariz mais proeminente, um asiático com os olhos mais puxados. Porém, todas essas características não alteram a função dessas estruturas. A quarta variação que nós temos é o biotipo, a forma, o modelo de corpo dessa pessoa. Nós temos 3 tipos de biotipo: longilíneo, brevilíneo e mediolíneo. Uma pessoa longilínea geralmente são pessoas altas, magras, com membros, braços e pernas longos, um corpo aí que a gente fala que seria o tradicional jogador de basquete. Agora, quando a gente pensa numa pessoa brevilínea, ela é o total oposto. São pessoas geralmente mais baixas, com os membros, braços e pernas mais curtos, o tronco mais largo. Pensem aí no exemplo do lutador de sumô, tá? E por último, nós temos o mediolíneo, que seria o meio termo entre os outros 2 biotipos. E o último fator de variação anatômica é a evolução. Ao longo dos séculos e do comodismo ao que nós fomos nos habituando,
Várias estruturas do nosso corpo passaram a ser desnecessárias. Hoje em dia nós não caçamos mais, não andamos nus, não subimos em árvores, não comemos alimentos crus por via de regra, e isso fez com que estruturas como dentes, músculos e até vísceras não fossem mais necessárias no nosso dia a dia. Vamos fazer um teste? Eu quero que vocês tentem unir o polegar com o mindinho dessa forma aqui. E eu quero que vocês vejam se aparece esse cordãozinho no punho de vocês. Se esse cordãozinho apareceu, parabéns, você tem traços ancestrais. Se não apareceu, parabéns também, você é uma pessoa evoluída. Esse cordãozinho aqui é o tendão do músculo palmar longo. Esse é um músculo que auxilia na flexão do punho. Muito tempo atrás, acredita-se que esse músculo servia para auxiliar no processo de escalar em árvores. Como nós não fazemos isso mais no nosso dia a dia, esse músculo começou a cair em desuso. Para quem tem a presença do palmar longo, ele auxilia na flexão do punho, mas para quem não tem, nós temos outros músculos que realizam essa função. Então, relembrando, variação anatômica é um pequeno desvio, uma pequena mudança do aspecto morfológico normal, daquilo que nós vemos na maioria das pessoas, mas que não traz prejuízo para as pessoas. Por que é importante frisar isso? Porque nós temos um outro termo na anatomia que é chamado de anomalia. A anomalia, agora, é uma alteração do aspecto morfológico normal, que sim, traz prejuízo de função, mas é compatível com a vida. Como exemplo de anomalia, eu trouxe para vocês a fissura lábio-palatal, conhecida popularmente como lábio leporino. No lábio leporino, a criança nasce com uma abertura do lábio superior que pode chegar até a base do nariz. Essa abertura também pode estar acompanhada ou não da fenda palatina, que é a abertura do palato, que é o nosso céu da boca. Essas alterações vão levar a uma abertura anômala da cavidade oral para a cavidade nasal, e isso traz sim prejuízo de função. Esse bebezinho vai ter dificuldade para sucção na hora de mamar, vai ter dificuldade posteriormente para mastigação e também para fala. Outro exemplo que nós temos de anomalia é a polidactília, que é a presença de mais dedos que o normal, tanto nas mãos quanto nos pés. Essa alteração ela pode ser a formação de um dedo não funcional, onde nós temos só um tecido mole ali, sem a presença de ossos, ou pode ser um dedo completo, onde nós teremos os ossos e as articulações. Apesar de nós termos essas anomalias, elas não são severas ao ponto de serem incompatíveis com a vida. Quando nós temos uma alteração tão grave ao ponto de ser incompatível com a vida, ela vai ser chamada de monstruosidade. Então, o termo monstruosidade está relacionado a uma alteração morfológica diferente do normal, que sim, traz prejuízo de função e agora ela é incompatível com a vida. Como exemplo, nós temos a anencefalia, que é a ausência ou subformação do encéfalo e da caixa craniana. As anomalias e as más formações incompatíveis com a vida são facilmente identificáveis. O que é preciso a gente estar atento, tanto nos nossos estudos quanto na prática, são as variações anatômicas que aquele paciente pode apresentar em relação ao que é considerado normal. Dessa forma, vamos revisar. Normalidade é a estrutura mais frequente encontrada. É aquilo que eu vejo na maioria das pessoas. Variação anatômica, um pequeno desvio dessa morfologia normal, mas que não traz prejuízo de função. Nós vimos que isso pode estar relacionado à idade, a biotipo, à etnia, ao sexo biológico e à evolução, entre outros fatores. Também temos a anomalia. Temos uma alteração do aspecto morfológico normal. Isso traz prejuízo de função, mas é compatível com a vida. E por último, a monstruosidade, onde nós temos uma alteração tão severa
que não só traz prejuízo de função, como vai ser incompatível com a vida. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo e também escrever o seu comentário. É isso e até a próxima!